Bom, falaremos agora sobre o estado final dos mortos. Primeiramente, em tempo, dá um joinha nesse vídeo aí. E se você não é inscrito, se inscreva para nos acompanhar nessa matéria. Estado final dos mortos, vamos dividir em duas partes. Primeiro, a questão dos salvos e dos ímpios. Para resumir, quando Jesus Cristo arrebatar a igreja, então os que morreram em Cristo hão de ressuscitar de acordo com o Tessalonicenses 4:13. Eles vão ressuscitar. Diz assim, porque os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós seremos arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. E os ímpios? E os que morreram sem Cristo? Esses não ressuscitam. Esses continuam dormindo. Dormindo no sentido do corpo ainda estar morto. Eles continuam dormindo porque vão ressuscitar, mas só no trono branco, só no juízo final. Se você não entende juízo final, trono branco, julgamento das nações, julgamento atual, julgamento na cruz, esse tipo de julgamento que é onde acontecer, tribunal de Cristo, volte nos vídeos anteriores e assista a aula que chama os 7 juízos de Deus. Os 7 juízos de Deus. Está especificando cada um dos juízos. Os ímpios ressuscitarão só no último juízo, tá bom? Mas vamos pensar aqui direitinho, vamos lá. A ressurreição para os salvos, ela acontece em primeira parte, já aconteceu. Quando Cristo ressuscitou. Aquela ressurreição ali, entende-se que é a primeira parte da ressurreição. A segunda parte da ressurreição dos santos, dos salvos, acontece no arrebatamento da igreja. Para os salvos, existe apenas uma única morte. O salvo morre, ressuscita e passa pelos estágios de tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro. Para os ímpios, ocorrerão duas mortes. A primeira morte fala de morte física do corpo. E a segunda morte fala de morte espiritual, morte eterna. Não é que eles vão ficar mortos eternamente, mas como eles estarão desligados de Deus, que é a vida, então chama-se de morte eterna. Eles serão lançados no lago de fogo, que é o inferno, eternamente. Se é eterno, eles sofrerão eternamente, entende-se assim. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51, deixa eu ler para vocês aqui. Eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isso aconteça, e quando isso que é corruptível se vestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte, o teu aguilhão? E onde está, ó inferno, a tua vitória? Então, essa parte aqui fala da ressurreição, a morte vencida aqui. O último inimigo a ser vencido é a morte. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18. O que acontece após o arrebatamento, após a ressurreição? Estamos falando de estado final. Terá o tribunal de Cristo, onde cada um receberá de Cristo um louvor. Em seguida, terá as bodas do Cordeiro. Bodas do Cordeiro é o casamento da igreja com Cristo. Em seguida, a igreja volta para a terra. Volta para a terra como? Vamos conferir aqui.
Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremos e demos glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou. Isso aqui fala das bodas do Cordeiro. E disse, escreve, bem-aventurado aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro, e estão vestidos... E essas são as verdadeiras palavras de Deus. O 8. E foi-lhe dado que vestisse linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são a justiça dos santos. E viu os céus abertos, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama fiel verdadeiro, e julga, peleja com justiça. Os seus olhos eram como chamas de fogo, e seguia o exército dos céus em cavalos brancos, e vestido linho fino, branco e puro. E da sua boca, da boca de Jesus Cristo, saía a espada aguda. Nessa hora aqui, a igreja está voltando com Cristo para a terra. Então entende aqui, os mortos ressuscitam com quem estiver vivo, salvo. Terá no céu, terá no céu bodas do Cordeiro, tribunal de Cristo, o tribunal primeiro, depois as bodas. Em seguida a igreja volta com Cristo para a terra. Volta. Quando ela volta, Jesus Cristo destrói o anticristo e começa o governo milenial de Cristo na terra. Apocalipse 21 e 12 diz assim: E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e o nome escrito sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Isso aqui está falando da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém será a habitação da igreja na terra. Então, a igreja volta para a terra. Quando a igreja volta para a terra, vai habitar na Nova Jerusalém. Tem uma aula sobre a trajetória de Satanás. Volto nos meus vídeos anteriores aí, na playlist de angelologia, chama A Trajetória de Satanás. Então eu vou falando lá. Por exemplo, a igreja está aqui na terra, Satanás tem que ficar no espaço, nas regiões celestiais. Quando a igreja sair, então ele vem para a terra. E depois a igreja vem para a terra, então ele é preso e lançado no lago de fogo. A igreja vai sempre empurrando o Satanás, entende? Ele vai sempre fugindo da igreja. Assista essa aula que ela é muito interessante. E Apocalipse 21 e 4 diz que lá não haverá mais pranto, nem choro, nem dor, nem morte. Deixa eu ler esse versículo para vocês. 21 e 4 diz assim: E Deus limpará dos seus olhos todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque as primeiras coisas são passadas. Isso aqui é o estado final dos santos. E dos ímpios? Dos ímpios, vamos ler Apocalipse 20, versículo 11. 20 e versículo 11 diz assim: E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, cuja presença fugiu a terra e o céu. Não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se o livro, e outro livro que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas suas coisas, que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos, na verdade é o Hades, deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. A morte e o inferno, aprendemos que o inferno aqui é Hades, então a morte e o Hades foi lançado no lago de fogo. O lago de fogo é o inferno. Esta é a segunda morte. Segunda morte, eu falei que os que não têm Cristo, os ímpios, eles terão duas mortes. Primeira morte física e a segunda morte, que é considerada a morte espiritual. Estamos falando do estado final dos mortos. Por isso, eles terão duas mortes. Eles morreram aqui e quando eles forem lançados no lago de fogo, será considerado a segunda morte para eles, tá bom? Não que vai morrer, porque espírito não morre, anjo não morre. O homem só morre uma vez. Mas como estão desligados de Cristo, desligados de Deus, simboliza a segunda morte. Deixa eu ler o Apocalipse, capítulo 20, versículo 5, para você ter uma ideia aqui. Mas os outros mortos não viveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Então, os mortos que morreram sem Cristo, os ímpios,
que estão no Hades, eles permanecerão no Hades. Quem morreu em Cristo, no arrebatamento, é ressuscitado, sobe para o céu, participa das bodas e participa do tribunal e das bodas, volta para a terra, depois eles habitam, volta para a terra e participa com Cristo de tudo que vai acontecer aqui, 1000 anos de Cristo na terra. Os que morreram sem Cristo só vão ressuscitar depois do milênio. Serão julgados e irão para o lago de fogo. Tranquilo? Eu quero falar aqui um pouquinho de doutrinas sobre mortos. A pergunta é, os mortos estão conscientes ou inconscientes? Bom, para dizer que os mortos estão conscientes, a parábola de Lázaro, ou seja, a principal argumento que temos é a parábola de Lázaro e do rico. Então, você observa que o rico estava inquieto, ele tinha lembranças. Eu tenho famílias, ele lembrou da vida dele, então entende-se, prega-se que o inferno ou Hades, que estão as almas dos mortos hoje, que morreu sem Cristo, estão no Hades. Entende-se que eles estão conscientes, eles têm lembranças, eles têm remorso e eles estão inquietos, porque eles sabem do que esperam, do que aguardam eles. Porém, existe, por exemplo, igrejas que acontece a questão do sono da alma. Acredita que a alma morre, dorme junto com o corpo. As outras igrejas vão entender o contrário, vai entender que só o corpo dorme, mas a alma não. A alma, ela volta para Deus, ela vai para Deus. A alma é ou levada para o Hades ou transportada para o seio de Abraão. Mas a doutrina do sono da alma acredita que essas almas também estão desligadas. De qualquer forma, a Bíblia usa metaforicamente dizer que morreu é dormir. Por que dizer que morrer estão dormindo? Porque vão ressuscitar de novo. A morte que nós temos no corpo físico não é uma morte eterna, é uma morte transitória. Por isso que eles estão em um estado transitório. E nós estamos finalizando agora qual será o estado final desses mortos. Então, os mortos que morreram em Cristo estão com Cristo no paraíso. Tranquilo? Jesus falou com um ladrão arrependido assim: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Deixa eu ler Filipenses 1. Mas, de ambos os lados, eu estou em aperto, tendo desejo de partir e de estar com Cristo, porque isto é ainda melhor. O apóstolo Paulo disse, estar com Cristo é melhor. Então não é dormir. Dormir é uma coisa, estar com Cristo é melhor do que dormir. E em Apocalipse, capítulo 6 e 9, verão as almas dos mortos, dos mártires, clamando por justiça. Então entende-se que mortos não estão inconscientes, eles estão conscientes, tá bom? Pessoal, um grande abraço, Deus abençoe, nos acompanhe nessa